mistério, sedução, jogos de poder e muito perigo sob as águas de Veneza. No vídeo de hoje eu tô aqui para te contar um pouco sobre a Inquisição veneziana. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui a gente fala sobre Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e assuntos, curiosidades históricas interligados a esses pontos principais. Eu me chamo Samantha Tedesco, eu escrevo, produzo conteúdo, estudo sobre esses assuntos. Tenho 2 livros publicados que vão aparecer aqui. Um é de romance ficcional baseado em fatos históricos, que é o Círculo e Segredos Sagrados, e o outro é o Texturas Literárias 1, em que eu escrevo um artigo que é o impacto da demonização do paganismo na literatura. Eu vou deixar mais informações na descrição, caso você tenha curiosidade. Bom, para a gente entender como que a Inquisição de Veneza ela surgiu, a gente tem que entender primeiro como que funcionava o governo da época. E não sei se você sabe, mas o país Itália em si, ele demorou para ser unificado, para ser o que nós chamamos hoje de país Itália. Antes a gente tinha várias cidades, depois, né, do Império Romano, a gente teve a independência ali de várias cidades, de várias províncias. Então, a organização do território era diferente de como a gente conhece hoje. Então, quando o Império Romano ele estava em declínio, houve ali uma tentativa do surgimento do Império Bizantino, que seria uma espécie de Império Romano 2.0. E durante esse período foi quando, mais ou menos, surgiu a Sereníssima, que é a República Sereníssima de Veneza. Pode soar bem estranho, mas a República de Veneza não era a única que existia na Idade Média, principalmente no território que hoje faz parte da Itália. Em 697, a República Sereníssima de Veneza elegeu o seu primeiro chefe de Estado, o Doge, que ele era um chefe de Estado tanto no quesito administrativo quanto militar. E essa decisão foi feita autonomamente, independente do Império Bizantino, apesar desse ter reconhecido. Vale lembrar que nesse período, a República de Veneza ela não era totalmente independente do Império Bizantino, mas ela tinha as suas liberdades de governo. Quando eu falo de República de Veneza, eu não me refiro apenas à cidade que a gente conhece hoje por Veneza, e sim por um conjunto de ilhas e até uma parte ali do território que hoje faz parte da Lombardia. A palavra doge deriva de dux ou de duque, que significa aquele que conduz. Apesar do nome da república levar a palavra Veneza, inicialmente a capital não era Veneza e sim Heracléa. Foi somente em 810, bem próximo ali da independência completa da república, que a capital foi transferida de Heracléia para Veneza. E é a partir desse momento que começam a surgir os canais. E esses canais eles surgem pela necessidade de aterramento para aproximar as pequenas ilhas uma das outras. Porque não, Veneza no medievo não era do jeito que a gente conhece, inclusive nem tinha ponte. A República de Veneza ela durou muito tempo, desde o século IX oficialmente até o século XVIII de forma totalmente independente, sem a gente contar na época que ela ainda estava sob o domínio, eu digo assim, porque comparado assim a outras regiões da Itália, Veneza tinha muito mais liberdade e muito mais importância, porque ela fica ali numa rota estratégica entre o comércio Oriente e Ocidente. Mas vamos para o motivo que você clicou nesse vídeo. Como que surgiu a Inquisição em Veneza? Quando teve a queda do Império Romano e o início do Império Bizantino, a gente ainda tem ali um governo
naquelas pequenas ilhas que são ilhas pagãs. Depois, com o passar do tempo, eles vão se convertendo ao cristianismo e quando a gente já tem a independência de Veneza, da Sereníssima, a gente já está com a população cristianizada. Então, não só Veneza, mas como toda a Europa ocidental, a Inquisição ela se forma em duas etapas, inicialmente no medievo e depois parte para o Renascimento. Em Veneza, a primeira fase da Inquisição ela ocorre entre o século XIII e o século XV. O Doge, apesar dele ter ali o status de chefe supremo ou chefe de Estado, ele não decide tudo totalmente sozinho, ele precisa ali da aprovação do Conselho Menor ou Conselho dos Dieti. Mas quando a gente fala na esfera judiciária, o Doge é quem dá a palavra final, é quem dá a sentença, apesar de terem outras pessoas envolvidas ali, tem os magistrados. Quando a gente fala do poder judiciário, ele é quem decide, ele é quem intervém como ele achar melhor. E quando a gente fala da Inquisição no medievo, na Idade Média, a igreja ela não é totalmente influente, apesar dela ter um papel muito significativo, muito importante em Veneza, mas aqui a gente não tem uma inquisição tão tradicional, tão autônoma da igreja, e sim tem a presença dos bispos, mas quem decide, quem dá a sentença final dos crimes de heresia é o doge. Isso acontece porque os crimes de heresia, eles são mencionados, eles estão ali no documento Promissio Maleficarum, que é o documento dos delitos puníveis que o Estado tem que ali fiscalizar e tomar de conta. Ou seja, as heresias elas não são um assunto a ser tratado apenas pela Igreja, mas também pelo Estado. É de competência do Estado. Sendo as dioceses venezianas responsáveis pelos interrogatórios e os magistrados laicos escolhidos a dedo pelo Doge, eles ficavam ali responsáveis por aconselhar o Doge sobre a sentença final, sobre o caso final. Mas, apesar deles serem laicos, deles não fazerem parte do clero, eles tinham que se provar serem muito religiosos, realmente cristãos que levam a sua fé e o amor a Deus de uma forma incondicional. Aqui a gente já tem a possibilidade da sentença pior final ser o fogo, ou seja, a pessoa ser condenada a ser queimada na fogueira. Isso não acontecia sempre, os crimes de heresia variavam muito dentre a sua gravidade, mas geralmente a pessoa que era queimada na fogueira era as pessoas que eram declaradas por alguma corrente cristã que fosse diferente dos dogmas da igreja. A gente sabe que alguns, antes mesmo da Reforma Protestante, já haviam algumas correntes de religião na época da Idade Média que vinham em conflito com a igreja, então esses poderiam ser queimados e também poderiam ser queimados aqueles que tinham alguma relevância suficiente de questionamento político que pudesse colocar à prova a ordem social, a ordem de governo da Sereníssima. Então esses daí com certeza teriam que ser condenados à fogueira. Já a segunda fase da Inquisição, ela ocorre entre o século XVI e o século XVII, e aqui a gente já tem algumas mudanças. Em 1542, o Papa, na época, ele está bastante preocupado com a questão da crescente dos protestantes, e ele instaura novamente a Inquisição por toda a Europa, exatamente para combater esses novos fiéis que ele considerava hereges e que causavam ali
uma contra-ordem com a Igreja Católica. Em Veneza, oficialmente, a segunda fase da Inquisição se inicia em 1548 e vai até 1674. Aqui em Veneza, o objetivo principal é, de fato, combater a onda protestante e também aqui tem uma restrição maior de livros do comércio de livros proibidos que podem ou não ter relação com os protestantes. Falando especificamente da capital, Veneza, aqui, diferente de outras partes da Europa e principalmente da Inquisição Portuguesa e da Inquisição Espanhola, que tinham como foco principal a perseguição aos judeus, aos cristãos novos, que eram antigos judeus convertidos, e aos muçulmanos, também judeus novos, antigos muçulmanos convertidos. Em Veneza, na capital, não é interessante a perseguição aos judeus, porque eles significam uma parcela importante do comércio. Veneza é uma cidade que recebe muita troca entre o comércio ocidental e oriental, tem muitos mouros, tem muita movimentação dos judeus. Os judeus, eles têm um bairro só deles, não é exatamente um bairro do tamanho, né, como a gente tem aqui no Brasil, mas eles têm um espaço ali que é o gueto, que é só deles. Então, uma pequena parcela era investigada e muito dificilmente tinha uma pena grave, como o fim da vida. E principalmente se os novos cristãos, que antes eram judeus, eles tinham se convertido em outra cidade depois que eles foram morar em Veneza, aí que não fazia sentido a investigação para eles. E também no caso de novos judeus, novos cristãos que os pais ainda permaneciam judeus, não era interessante e nem era do domínio da igreja se preocupar com a família ainda não convertida. Até porque, quando a gente fala de Inquisição, o poder da igreja em investigar é somente quem já é convertido, só quem já é batizado. O Estado, de uma forma geral, ele pode pressionar as pessoas a se converterem, como aconteceu em Portugal e na Espanha. Mas a igreja ela só pode investigar e julgar de fato quem já é declarado cristão. E os assuntos relacionados à bruxaria, como que eles se desenvolvem em Veneza? Falando especificamente da capital Veneza, é um tanto quanto curioso, porque Veneza é uma cidade que ela está muito tranquila, muito acostumada com magia e sedução, e por conta disso, os principais casos e acusações de magia envolvem exatamente magias de amor e magias de sedução, magias íntimas, se é que vocês me entendem. Geralmente eram dois grupos principais que praticavam essas magias de amor e sedução, que o primeiro é um tanto quanto óbvio, que são as cortesãs, e elas faziam essas magias seja para atrair, né, e fidelizar o seu cliente, ou até mesmo para conseguir casar com ele, ou torná-lo seu patrono. E também acontecia muito de esposas, mulheres casadas, virem até as cortesãs que sabiam fazer essas magias e queriam que fizessem alguma magia para o marido deixar a amante e voltar para casa. Um caso muito famoso de acusação de bruxaria é o caso da Verônica Franco, que era uma cortesã extremamente famosa, bonita e que tinha um status social muito elevado. Ela não era qualquer uma, ela tinha o status de a cortesã honesta.
E eu digo a no início porque a categoria cortesã honesta era uma categoria de cortesãs que elas não eram apenas profissionais do prazer físico, mas também do prazer intelectual. Na verdade, elas eram mulheres letradas, eram mulheres intelectuais. Então, o papel delas na sociedade, além de serem dos prazeres carnais, elas também produziam literatura, filosofia e aconselhavam muitos intelectuais e escritores tanto de Veneza quanto de fora. Elas liam, né, as suas obras antes de serem publicadas, então elas davam muito direcionamento e elas tinham um passe livre em vários eventos sociais de alta categoria. Elas eram mulheres independentes, elas não eram apenas um rostinho e um corpinho bonito, elas tinham que ter conteúdo e isso era um diferencial altíssimo. E a Verônica Franco, ela era a mais, ela estava ali no top 1. A Verônica Franco foi uma cortesã honesta do século XVI e ela tinha como patrono fixo e principal o Domenico Vernier, que era um outro produtor intelectual da época. Para ter uma noção, ela era tão assim a mais desejada, ela era considerada assim a mulher mais linda de Veneza e mais influente no meio literário, que até o rei Henrique III veio da França especialmente para ter uma noite ali com ela e para receber os seus conselhos. Entre as obras mais importantes e influentes da Verônica, que sobreviveram com o tempo, a gente tem Lettere Familiari a Diversi e também temos Capitoli Interse Rime. Mas é claro que uma figura tão desejada como era a Verônica, em algum momento ia causar alguma rivalidade, mas a rivalidade que veio não era uma mulher, e sim um oponente literário homem, que era o sobrinho do seu patrono. O nome dele era Máfio Vernier, um intelectual, escritor da época que frequentava os mesmos ambientes que a Verônica e ele considerava que ela não era merecedora de todo o prestígio que ela tinha. Em um determinado momento, o Máfio decide escrever um panfleto caluniando a Verônica, dizendo que ela só tem o prestígio que ela tem e os favores que ela tem dos grandes patronos, porque ela fez um pacto com o diabo. Para o azar da Verônica, esse panfleto virou um grandíssimo boato e as pessoas começaram a olhar para ela com desconfiança e pensar: será que ela tem uma vida dupla? Será que ela não é tão honesta quanto ela parece? Será que realmente os homens que sustentam ela de alguma forma, eles só fazem isso porque estão enfeitiçados? Em um determinado momento, é feita uma denúncia oficial à Inquisição contra a Verônica. E essa acusação não era só uma, mas um combo da desgraça. As acusações começam com celebração de missa negra com certa frequência, blasfêmia, bruxaria e comportamento íntimo desviante, o que soa um tanto quanto irônico, considerando que ela é uma profissional ali do prazer e que Veneza tem como uma marca bem forte as cortesãs. Então, essa última acusação que eu mencionei, ela poderia ser atribuída a praticamente todos os moradores de Veneza, mas ela geralmente só era acusada junto com outras acusações. A Verônica é presa e interrogada. E eu sei que nesse momento você agora deve estar imaginando que ela sofreu agressões, como a gente sabe que pela fama da Inquisição e da caça às bruxas isso acontecia,
com praticamente todos que passavam ali pelo interrogatório, mas no caso de Veneza, esse tipo de agressão não era muito comum, embora pelo combo que a Verônica estava sendo acusada, ela poderia sim ter sofrido, mas isso não acontece, e ela tá ali totalmente sozinha. Ela sozinha tá se autodefendendo. Ela se autodeclara o tempo todo inocente e, por incrível que pareça, por um milagre divino ou pela perspicácia dela e pelos contatos, ela consegue ser inocentada. As queixas são retiradas e ela sai livre. Só que é claro que a reputação dela já tinha sido manchada. Então, de pouco em pouco, ela foi sendo deixada de lado, sendo esquecida e frequentando cada vez menos lugares que antes ela era extremamente popular e requisitada. Muito provavelmente, a Verônica acabou os seus dias na pobreza. Um fato curioso sobre as obras da Verônica é que elas foram republicadas anos depois, no século XVIII, por uma outra escritora veneziana chamada Luisa Bergali. A gente também tem um filme da Verônica que se chama Beleza Perigosa, de 1998, que mostra aí a trajetória da Verônica e o romance dela com o patrono fixo. Um outro caso que nós temos também é da Giovanna Simolina, que era uma bruxa acusada de praticar magia da sedução, magia do amor. Diferente do primeiro caso da Verônica, a Giovanna, ela de fato praticava magia do amor, de sedução e outras correlacionadas a esse assunto. E o principal, a principal magia que ela fazia era por causa das clientes que eram esposas que estavam ali procurando a ajuda dela para afastar os maridos das amantes cortesãs. Sabe aqueles panfletos que a gente vê no Brasil, que ficam colados nos postes, que é assim, traga o seu amor em X dias, traga o seu amor em 7 dias, volta mansinho. Pois é, a Giovanna, ela praticava esse tipo de magia. Ela foi denunciada por um dos maridos dessas clientes dela, que descobriu que tinha sido feito aí essa magia para o marido retornar para casa. E o engraçado dessa magia é que, assim, era uma mistura que ela preparava, que incluía cocô de gato, banha de lobo e outras coisas. E depois ela invocava o diabo, e aí esse diabo fazia essa mistura ter ali uma magia, e aí ela tinha que passar essa mistureba fedorenta na porta da casa da amante. E aí depois que ela passasse na porta da casa dessa amante e invocasse de novo o diabo, aí o marido ia embora da casa, ia ficar com nojo da cortesã, ou da outra amante, né? Cortesão, não. E voltaria imediatamente para a esposa. E assim, não sei vocês, mas quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente é que ele ia embora por causa do fedor da porta mesmo. Não seria por causa da mulher. Então, realmente, se ela só limpasse a porta, faria total sentido acabar o feitiço, né? E no final das contas, o que aconteceu com a Giovanna? A pena máxima que ela levou foi de se afastar de Veneza por 5 anos. Ela confessou tranquilamente, não sofreu grandes agressões. Na verdade, ela foi interrogada normalmente, até porque ela já era famosa por isso. E só nunca tinha sido feita uma denúncia oficial. E como esse tipo de magia não causava um perigo à igreja, um perigo à ordem pública, então assim, não era muito interessante ficar investigando. Eles tinham situações mais graves para se preocupar, como o caso do comércio desses livros proibidos relacionados à religião, né? Então, a Giovanna, ela teve como pena, junto com outra bruxa, né, no mesmo dia,
que ela teria que se ausentar de Veneza por 5 anos, depois ela podia retornar normalmente. Você se lembra que eram 2 grupos que praticavam magias, principalmente magia do amor, em Veneza, né? Já falei do primeiro. O segundo grupo era a magia do amor e algumas magias muito simplórias que, assim, realmente, se a gente parar pra pensar, não tinha muita diferença, né? Tinha impacto só realmente para quem fazia e para quem procurava. O segundo grupo era composto por homens, de uma porcentagem ali quase que 50% igual às bruxas mulheres. E esses bruxos homens, por incrível que pareça e irônico, era composto por padres. E quando eu falo padre, eu falo membros do clero de uma forma geral, também estou incluindo frades e outras classificações de sacerdote da igreja. Mas assim como as cortesãs, eles não tinham ali um objetivo de fazer um pacto com o demônio, para fazer alguma coisa terrível, causar doenças, não era nada disso. Inclusive, no caso dos homens que participavam do clero, né, que eram pertencentes à classe do clero, eles mesmos que se entregavam para a Inquisição de livre e espontânea vontade, porque na cabeça deles, né, enfim, e no coração, havia o peso da conduta moral e religiosa, e as declarações deles eram muito mais no sentido de eu fiz alguma bênção que não cumpria exatamente com o ritual que era padrão de um padre executar, sabe? Então, eram realmente alguns detalhes que, para nós, hoje em dia, seria uma bênção comum, seria uma forma de expressão, mas que para esses padres, para esses sacerdotes, isso estaria classificado como bruxaria. E outro tipo de magia bem comum que eles faziam era a magia do amor. Isso poderia ser tanto no sentido de magia do amor dos casais que iriam se casar, ou de alguém que queria casar com fulano e queria que a pessoa desejasse, ou poderia ser para eles mesmos, né? Ou seja, tem um caso de um padre que desejava muito uma beata ali, jovem, muito bonita, e aí ele tentou ali fazer uma bênção, uma conversa direta com Deus, e não conseguiu, através da magia ali, através da intercessão divina, seduzir a jovem, e aí depois ele foi pedir ajuda para uma bruxa popular na cidade, mas no final das contas ele disse, nossa, realmente não faz o menor sentido o que eu estou fazendo, então eu vou lá me entregar para a Inquisição. E a Inquisição, ela basicamente ela aceitava, né, essas acusações, ela investigava aquilo, mas a pena máxima que eles sofriam era um afastamento ali da igreja, um afastamento das suas atividades, e depois de um certo tempo eles podiam voltar, depois que eles já estivessem ali de volta do caminho de Deus, né? Antes de dar continuidade no vídeo, eu quero te pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, que isso já me ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal ou já assistiu os outros vídeos e ainda não é inscrito, quero te pedir para que você se inscreva e ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você vai receber em primeira mão. Então quer dizer que na República Sereníssima de Veneza não tinha caça às bruxas, não tinha bruxa queimando na fogueira, não tinha assim uma violência na hora da investigação, do interrogatório. Bom, na capital não tinha o interesse de caçar bruxas, só realmente quando havia uma denúncia oficial, mas não tinha assim, uma movimentação, o interesse direto, uma proação
ali do Estado contra essas bruxas e bruxos. Era muito mais assim quando vinha a denúncia de fora ou quando a própria pessoa se entregava. Mas existe um caso muito famoso no Vale Camonica, que atualmente fica na província de Brescia, na região da Lombardia, que na época pertencia a Veneza, ao domínio da Serenissima. Se você der uma olhada no mapa da Itália, a região de Vêneto, que é a região onde a República Serenissima ocupava o maior território, e a região da Lombardia, elas fazem ali fronteira. E o Vale Camonica, ele fica justamente ali coladinho. Ele fica entre os Alpes ali maiores da região da Lombardia, fazendo fronteira com a região do Vêneto. Um padrão que a gente vê se repetindo, independente do período, é que geralmente nas cidades maiores existem menos casos de caça às bruxas, independente da Inquisição ou não, e em cidades menores ocorre uma quantidade maior tanto de lendas, onde se nasce as lendas folclóricas. Eu tenho vídeo, inclusive, disso, das Bruxas de Benevento, se você ainda não assistiu. E quando a gente fala de cidade grande, existe menos interesse, né? As pessoas estão preocupadas com outras coisas do que colocar a culpa em eventos sobrenaturais. O caso do Vale Camonica, eu vou fazer um vídeo só dele, dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo de agora, de Veneza, talvez eu já tenha publicado, então dê uma olhada, talvez eu deixe na descrição ou no comentário fixo se eu já tiver postado. Se você quer saber, ver de bruxas na fogueira, você vai lá assistir o vídeo do Vale Camonica. Se você quiser saber origens folclóricas de bruxas italianas, vai lá no vídeo das Bruxas de Benevento e fique acompanhando os outros vídeos daqui do canal, que eu vou falando de outras cidades também. Mas antes de falar dessas outras cidades, vamos agora para as lendas das bruxas venezianas, que sim, também tem. Uma lenda bem popular é a lenda das 7 bruxas no barco que segue rumo a um sabá de noite. Em uma dessas noites, um vizinho muito curioso dessas bruxas, ele foi se esconder no barco para ver o que era que acontecia, para onde é que elas iam de fato. As bruxas subiram no barco e não perceberam a presença dele, porque ele estava bem escondido, e falaram as palavras mágicas via Persephone, ingresso para Sete, no caso. E o barco não andou. Elas olharam, acharam aquilo estranho, aquela era a frase mágica para o barco poder andar, navegar no caso. E aí uma delas cogitou que uma delas poderia estar grávida, então elas falaram a frase mágica, agora incluindo mais um, via Peroto, e aí o barco partiu. O barco foi envolto por uma neblina, não demorou muito enquanto o barco navegava e eles sem poder enxergar nada. Logo eles chegaram em Alexandria, desceram do barco, onde acontecia o tal do sabá diabólico, tinha muita música, muita comida, muita fartura, pessoas de diferentes lugares. E ali o vizinho acompanhou tudo, né, sempre escondido. No final, ele pegou um galho seco para provar que ele tinha estado em Alexandria nesse sabá, para mostrar lá para os amiguinhos dele da aventura. E aí ele entrou de volta, voltou com as bruxas, e é isso. Se você ficou aqui até o final, por favor, deixe uma vassoura para eu saber que você chegou nessa parte aqui. E se você tem alguma cidade italiana que gostaria, ou de outro lugar, né, que eu possa pesquisar sobre caça às bruxas e inquisição, que você tem curiosidade que eu fale aqui, deixa nos comentários também para eu saber. E acompanhe aqui os vídeos do canal. Um beijo e te vejo na próxima.